Olá, seres criativos! Estou aqui para realizar uma leitura de método novo ciclo referente ao ano novo astrológico. Nessa leitura de hoje, nós vamos ter duas opções e serão dois decks diferentes. É importante que você se conecte, respire fundo e sinta qual dessas opções mais ressoa com o seu momento. Se sentir de escolher as duas também, tá tudo bem. Mas é muito importante que você se conecte a esse momento e se conecte à sua intuição, ao seu corpo, às suas emoções, entendendo que essa é uma leitura coletiva e não vai ressoar para todo mundo. Talvez algumas partes ressoem para você, outras não. Então é importante que você tenha consciência de filtrar, de absorver o que faz sentido para você e o que não faz, solta para o universo e provavelmente essa mensagem era para alguma outra pessoa. Eu tenho certeza, eu tenho clareza de que essas mensagens, esses direcionamentos vão chegar até as pessoas certas, até as pessoas que estão precisando deles, para então adentrar nesse ano novo astrológico mais alinhados, com mais clareza e tendo mais consciência dos passos que estarão sendo dados. Sempre que entramos em um novo ciclo, seja ano novo astrológico, seja a cada mês, nos nossos aniversários, temos novas oportunidades de abrir caminhos, de colocar nossas intenções, de termos mais clareza, de entendermos o que está por vir. Então, todo o fim também é um recomeço. Então a gente está encerrando esse ano astrológico e adentrando em um novo ano astrológico com novas energias, novas possibilidades e diferentes energias que estão se abrindo. Por isso aqui hoje vamos entender quais são essas energias disponíveis para o seu ano novo astrológico. Então vamos lá. Como eu falei, a gente tem hoje aqui duas alternativas, dois decks diferentes. Então a gente tem aqui na primeira opção, o primeiro grupo, Rider-Waite-Smith e Tarô Diário de uma Bruxa. Então, sente no seu coração, respira fundo, se conecta e sinta qual dessas duas opções mais ressoa com o seu momento. Sente o aqui e o agora e escolha a sua opção. Vamos lá, então? Começando aqui pelo Rider-Waite-Smith, a gente vai entender quais são as energias para esse novo ciclo, para o ano novo astrológico desse primeiro grupo. Então eu vou pedir que vocês também se conectem por mais um minuto, respira bem fundo, sente esse momento e vamos intencionar que o tarô traga as energias, os direcionamentos, as clarezas que esse grupo está precisando. Vamos lá então, tarô. Quais são as energias aqui para o grupo 1, Rider-Waite-Smith, para a chegada do ano novo astrológico? Então vamos lá, qual é a energia desse novo ciclo, tarô? Uma carta, energia deste novo ciclo, por favor, nos mostre. Uma carta, novo ciclo. As de paus, maravilhoso! Eu vou tirar todas elas e converso uma a uma aqui com vocês. Então agora, quais são os principais objetivos desse grupo, tarô? Objetivos, vamos lá? Objetivos, uma carta. Quais são os principais objetivos? Nos mostre, tarô. Objetivos. Temos aqui 7 de espadas, ok. Agora os desafios. Quais são os desafios? Desafios, tarô, nos mostre possíveis desafios nesse novo ciclo. Caiu uma carta, mas eu não vou aceitar. Eu não vi ela, ela caiu virada, mas estou sentindo de não aceitar. Vamos lá, tarô. Com calma agora, quais são os possíveis desafios desse primeiro grupo? Vamos lá. Desafios.
Ok, Rainha de Espadas. Muito bem. Já temos aqui 2 cartas de espadas. E agora as forças. Quais são as forças, tarô, que esse grupo tem para lidar com esses desafios, para alcançar os seus objetivos? Vamos lá, tarô? Nos mostre. Forças. Quais são as forças? Ok, o carro, que lindo! Vamos lá então. Agora falando de uma a uma. No fundo a gente tem a carta da lua e a chama da vela tá gigante. Então vamos lá. Aqui a gente tem esse as de paus abrindo as energias, falando sobre a energia geral desse novo ciclo, desse ano novo astrológico que estamos adentrando. Então aqui é muito claro para mim essa energia dos infinitos potenciais, das infinitas possibilidades, das suas potencialidades, que são muito poderosas e que você vem desenvolvendo algo muito poderoso, algo genuíno, algo que vem de dentro, algo que te traz coragem, que te traz brilho no olho, que te traz força e que tem tudo para dar muito certo, tem tudo para expandir, para crescer, para te trazer tudo que você tanto sonha, tudo que você tanto deseja. A chama da vela tá muito grande e assim, eu sinto que é como uma confirmação. E esse as vindo, abrindo, né, esse jogo, abrindo essas energias, me passa muito isso, de uma nova jornada, um novo momento de fato, e não só por ser o ano novo astrológico, não só por estarmos entrando em um novo ciclo, mas também novas coisas estão se abrindo, novos caminhos, novas potências, fortalecimento das potências que você já vive hoje. Então você entendendo quais são as suas forças, quais são as suas virtudes, quais são os seus pontos fortes, aonde que você tem mais facilidade, aonde estão também os desafios. Então uma maior consciência, uma maior clareza e um maior empoderamento a partir disso, porque quando a gente se conhece, quando a gente se conecta à nossa força, ao nosso interior, ao nosso potencial, a gente se empodera de quem nós somos. Então, a gente não fica mais esperando, imaginando, pensando sobre o que os outros vão achar, o que os outros estão achando, o que os outros vão falar, porque nós somos quem nós somos. Nós somos quem nós queremos ser. Às vezes, tudo bem, tem alguns ajustes, a gente ainda pode alcançar melhores versões, mas, de fato, estamos caminhando rumo a isso, estamos sendo verdadeiros, autênticos, genuínos, com a nossa essência, com o que vem de dentro de nós, com o que faz brilhar o nosso olho, com o que nos traz alegria, coragem, força, determinação. Então é muito importante esse processo de olhar para dentro, de se autoconhecer para poder expandir, porque aqui tem sim muita expansão. Essa é uma carta que fala do elemento fogo, ou seja, colocar no mundo, se colocar em ação, fazer acontecer, acender essa chama da paixão, acender esse brilho interno que tem aí dentro e que hoje pode ser uma chama mais fraquinha, mas logo vai estar vibrante, forte, potente, assim como a vela estava aqui há uns minutinhos atrás. Então, é importante esse mergulho interior. Aqui a carta da lua, inclusive, ela confirma bastante essa questão de mergulhar dentro de si, ir fundo dentro de si, se autoconhecer, se autoperceber, mergulhar nas sombras, nas obscuridades, descobrir suas virtudes e desvirtudes, descobrir quais são, como eu já falei, os seus pontos fortes e os seus pontos que precisam de mais atenção, os seus pontos de desafio, porque às vezes a gente só quer olhar para o que é bom e a gente foge desses mergulhos profundos, a gente foge da noite escura, a gente foge de olhar para o que nos traz um certo medo, um certo receio, uma certa angústia, mas lá também tem grandes respostas, grandes mensagens e grandes transformações. Então a vida como um todo é como um grande pulmão, onde a gente se retrai e depois expande, retrai, expande, mergulha e emerge, e cada vez mais fortes, cada vez mais conscientes, cada vez
se conhecendo mais, conhecendo um pouquinho mais de nós e do mundo ao nosso redor. Então é importante aqui esse mergulho sem medo, esse mergulho nas sombras, esse mergulho nos bloqueios, nos traumas, nas suas questões às vezes de infância, nas suas questões da juventude, nas suas questões de crenças, bloqueios às vezes sobre finanças, sobre trabalho, sobre emoções também, se a gente estiver falando aqui de relacionamentos. Então, olhar para esses lugares onde você tem certas dificuldades, onde estão alguns desafios e colocar luz sobre as sombras. E quando a gente fala, né, colocar luz sobre as sombras, não quer dizer que você vai se tornar um ser iluminado e sem sombras, porque quando a gente coloca uma luz em uma sombra, a gente descobre novas sombras. Então a luz, ela vai iluminando e também revelando novos aspectos, novos lugares que também precisam de atenção. Então aqui fala muito sobre essa questão de que vem uma expansão muito forte aí, muito forte mesmo nesse ano novo astrológico, nesse ciclo de 12 meses, mas vai ser necessário também muito mergulho interior, muito desse processo mesmo de se autoconhecer, de se auto-perceber e de você se autoafirmar, não esperar validações externas ou que os outros te digam o que você tem que fazer. Você tem que saber o que você quer fazer. Porque quando a gente não sabe o que a gente quer, qualquer caminho serve. E às vezes a gente vai atrás de qualquer coisa, qualquer oportunidade, qualquer caminho que se abre. Então é importante cada vez mais ir entendendo o que você realmente deseja. Quais são os desejos do seu coração, o que te faz vibrar, o que te traz alegria, o que te traz aquele brilho no olho e acende essa chama interior. Aqui a gente tem, porém, né, algumas questões no campo mental. A gente tem duas cartas de espadas, uma nos objetivos e outra nos desafios. Então aqui nos objetivos a gente tem esse 7 de espadas. E isso me vem muito como um objetivo de, como eu falei antes, você parar de carregar fardos, opiniões, julgamentos, crenças que não são seus. E você começar a liberar as bagagens. E para isso é necessário esse mergulho. E isso é sim uma construção. E que vai passar por lugares difíceis, vai passar por lugares desafiadores, mas só assim você vai entender o que você vem carregando que na verdade não é seu. Quais são os fardos, quais são os pesos, quais são as angústias que não são seus, quais são as expectativas que não são suas. Porque quanto mais a gente carrega fardos que a gente vai agregando, né, durante a vida, vai sendo condicionados e vai colocando aquelas máscaras, aquelas fantasias, tudo isso é como se fossem essas várias espadas, né? A gente só vai pegando, isso vai cada vez mais enchendo a nossa mente, enchendo tudo ao nosso redor e a gente não consegue, de fato, ter acesso a toda essa potência, ter essa força de colocar a nossa verdade no mundo, de nos colocarmos no mundo. Aqui me vem também uma questão de tomar um pouco de cuidado com os excessos, seja o excesso de pensamentos, o excesso de informações, o excesso de, às vezes, trocas até mesmo, então às vezes pedindo muita opinião externa e não fazendo aquele mergulho que eu falei, não tendo esse processo de autoconhecimento, de autoentendimento e sim procurando muito fora, quando na verdade todas as respostas já estão sim aí dentro. Isso é muito clichê, mas é muito verdade. E tá tudo bem também procurar ajuda, procurar opiniões, fazer terapia, fazer, né, um atendimento de tarô ou até mesmo o que você está fazendo aqui agora, vendo essa leitura. Mas o fato é que tudo isso já tá aí dentro. Inclusive, se você parar agora e parar para refletir, possivelmente você já sabia várias dessas coisas. Todas essas coisas aqui que eu tô falando provavelmente já estavam aí dentro, já estavam meio que falando no teu ouvido. Só que muitas vezes a gente não percebe, a gente não confia, a gente não se entrega para o que o nosso sentir, para aquilo que a nossa intuição está nos falando. Então tudo bem buscar fora, mas o mais importante é buscar dentro. E isso também me vem uma questão de que às vezes a gente fica esperando muito para colocar algo no mundo, para colocar algum projeto no mundo, esperando a hora certa, absorvendo conhecimento e fazendo vários cursos e lendo vários livros e, sabe, buscando tanta informação
e acaba que tudo isso às vezes só atrapalha e atrasa o processo. Claro que é importante ter essa bagagem de conhecimento, ter tudo isso, mas aqui parece que você já chegou em um momento onde você já tem tudo que você precisa, onde você já tem as suas próprias opiniões, já tem a sua visão de mundo, já tem os seus conhecimentos, já sabe o caminho que vem trilhando, já tem pelo menos uma noção disso. Então agora é a hora de você se validar, validar os seus conhecimentos, acreditar no que você sente, no seu poder criativo, no seu poder de manifestação, de colocar as suas ideias no mundo, seus planos no mundo, seus projetos no mundo. Então, parar de ficar, às vezes, só abraçando e começar a ter um filtro do que é realmente essencial, do que é realmente importante e do que vai te ajudar, de fato, no seu crescimento e autodesenvolvimento, rumo a essa versão que você deseja, rumo, às vezes, ao emprego que você deseja, rumo a colocar algum projeto no mundo, a alguma meta. Então, cada vez mais começar a ter esse filtro. E aqui, né, os desafios, tendo a Rainha de Espadas, me vem muito essa questão de que o seu campo mental é, em alguns momentos, um grande desafio. Porque me parece aqui que você é uma pessoa, assim, muito criativa, uma pessoa de muitas ideias, de muitos potenciais, de muita criatividade, aquela mente que pensa, que cria, que tá todo momento, toda hora elaborando, imaginando, criando algo, mas que às vezes tem uma certa dificuldade de ter esse filtro que eu falei aqui, e também de colocar as ideias em prática, de organizar as ideias e colocá-las em prática. Então é necessário aqui muita racionalidade, muito pé no chão, muita frieza em alguns momentos. E frieza não em um sentido ruim, mas frieza em um sentido racional, em um sentido lógico, em um sentido estrategista. Então, conseguir montar a sua metodologia para conquistar o que você quer, montar os passos que você precisa dar para chegar em determinado objetivo, em determinada conquista, em algo que você deseja. Então vai ser necessário sim essa postura da rainha, que é uma postura que planeja, é uma postura que imagina, que cria, mas que também tem muito essa racionalidade de saber qual é a hora de poder estar ali, né, viajando, imaginando, criando e absorvendo, né, tudo isso, mas também sabe a hora de parar e concretizar. A hora de botar os pingos nos is, digamos assim. A hora que você percebe, tá, agora é o momento de eu colocar mais a minha verdade nisso, de eu colocar mais a minha essência e parar de ficar buscando fora. Agora é a hora de eu me colocar, sabe? Me colocar com as minhas virtudes e desvirtudes, assumir que talvez tenham alguns erros, alguns desafios, que não vai ser perfeito, porque a perfeição, né, é um conceito que não existe assim, né? Não com nós seres humanos colocando em prática. Se fôssemos máquinas, talvez, mas para os seres humanos a perfeição é basicamente, na minha visão, inatingível. Então, se hoje a gente coloca um planejamento no mundo, uma ideia no mundo, com certeza daqui a uma semana, um mês, um ano, a gente colocaria de outra forma e com certeza seria bem melhor. Só que a gente precisa dessa energia aqui, dessa rainha, de entender que o momento chegou, entende? Então, qual é o seu momento? Já está no momento de você colocar isso no mundo? Já está no momento de você parar de ficar pegando fora, buscando fora e colocar as suas coisas no mundo? Ou então tá na hora de você estudar mais, de você buscar mais? É importante ter essa racionalidade e com muito cuidado com essas crenças, com os sabotadores, porque muitas vezes a gente se sente sim incapaz, a gente sente que não é o momento, quando na verdade já estamos mais do que prontos. E aqui, como eu já falei, parece sim que você está totalmente pronto, com esse as lá em cima, aqui com essas energias também, mas é necessário sim esse trabalho do seu campo mental, de se encorajar, de entender onde estão as suas crenças, de entender onde estão os seus medos, os seus receios, os seus bloqueios, e você se encorajar e colocar de fato as suas ideias no mundo, colocar os seus planos no mundo. Até aqui me vem uma questão de que pode ser que surja alguma oportunidade, alguma proposta, pode ser de emprego,
pode ser de relacionamento, pode ser alguma viagem, qualquer proposta que surja. E é importante que você esteja preparado, consciente, com a mente em paz, para entender se você deve aceitar isso ou não. Sem todas essas crenças, sem todos esses medos, muitas vezes a gente tem medo do sucesso, a gente tem medo de dar certo, e isso é uma loucura, mas é real, porque é inconsciente. E se a gente for ver, né, muita gente diz que quer dar certo, que quer crescer, quer prosperar, quer dar certo em um relacionamento, e às vezes não dá certo. Por quê? Porque é algo inconsciente que vem travando, é essa energia aqui da lua, do oculto, do profundo, do obscuro, do que tá lá nas profundezas, por baixo desses véus que a gente consegue ver com mais clareza. Então é importante que você perceba tudo isso e perceba quais são as suas capacidades, quais são os seus reais desejos e coloque as suas ideias no mundo, aceite as propostas que fazem sentido para você, sem medo, sem se sentir incapaz, sem sentir que não é para você ou que aquela proposta não faz tanto sentido porque você não está pronto ainda. E entender que talvez sim, talvez você já esteja pronto e está fugindo de algumas responsabilidades, está fugindo das oportunidades e das portas que estão aí se abrindo. E a gente tem aqui como forças a carta do carro. E essa carta me fala muito dessa energia do movimento, dessa energia da ação, dessa energia, dessa força de vontade que parece muito que tem aí dentro, porque a gente tem aqui um as de paus e o carro. Então a gente tem muito forte essa energia de alguém que tem muita determinação, de alguém que tem muitas ideias em mente, tem muitos planejamentos e tem vontade de alcançar tudo isso. Alguém que sonha, que deseja, que quer muito realizar muitas coisas. Foi o que eu falei aqui, de um campo mental às vezes até mesmo um pouco bagunçado e num sentido, né, de ser tão criativo, ter tantas ideias, que às vezes é até difícil filtrar, organizar tudo isso. Então por isso eu digo que você vai precisar nesse novo ciclo de algum método, de alguma forma que te ajude a ter essa organização e saber o que precisa ser priorizado para saber o que precisa ser feito. Então a carta do carro mostra muito isso, de que você tem essa vontade, mas é importante que você não saia assim correndo, não tenha esse desespero, que você entenda que as coisas acontecem no momento certo, tempo ao tempo, que é sim necessário ação, é sim necessário se colocar em movimento, mas não é necessário ter essa ansiedade de às vezes abraçar tudo, às vezes fazer tudo, porque tem tempo para tudo. Desde que a gente se organize, desde que a gente saiba o que a gente quer, existe tempo para a gente fazer tudo o que é para ser feito. Então não se afobe, vai com calma e mais do que nunca, tome as rédeas da sua vida. Parece já aqui, né, que você é uma pessoa empoderada e que por mais que talvez hoje esteja menos consciente disso, talvez algumas situações tenham acontecido na sua vida no decorrer dos últimos momentos e você vai se sentindo um pouco mais assim, sem tanto autoconfiança, sem tanto empoderamento, se sentindo incapaz em alguns momentos. Mas tudo isso existe aí dentro, habita aí dentro e só é preciso reacender, só é preciso encontrar o que faz essa chama vibrar. Então, tome as rédeas da sua vida, não deixe mais que os outros decidam por você, não deixe mais que os outros te digam o que você tem que fazer e você escolhe os seus caminhos. E você tem esse poder de escolha, esse poder de decisão, esse poder de abrir e fechar caminhos a todo momento. Então é muito importante, inclusive, como a gente já falou nesse 7 de espadas, que você tenha mais consciência do que você deseja, do que é seu, do que é do outro, do que você realmente quer na sua vida, do que ressoa com o seu coração, do que te faz feliz, para que você não saia enlouquecido dirigindo esse carro e indo por qualquer caminho. Então, se a gente fizer essa analogia do carro, de fato, quando a gente pega um carro, vai dirigindo, vai viajando, vários caminhos surgem. E se a gente não tiver um mapa, se a gente não tiver clareza, não souber para onde a gente está indo, a gente vai se perdendo, vai entrando em vários caminhos, e não quer dizer que vai ser bom ou que vai ser ruim, mas às vezes vai demorar um pouco mais para a gente chegar naquele destino que a gente estava desejando. Então, por isso é importante que você
tem essa consciência, e essa consciência vem a partir dos mergulhos. É uma construção, é algo que se fortalece a cada dia. Então é muito difícil, né, às vezes acessar algumas coisas, acessar alguns bloqueios, algumas crenças, mas para isso a gente precisa desse olhar ativo, dessa escuta ativa, de perceber onde estão os nossos pontos mais desafiadores, os nossos pontos, como eu já falei antes também, né, das nossas virtudes, do que nós somos bons, do que a gente gosta de fazer, ou do que a gente não gosta, do que a gente pode melhorar, ou do que a gente pode logo deixar para trás. E assim, cada vez mais você vai estar se aproximando da manifestação, da materialização dos seus sonhos e dos seus desejos. Mas tudo isso indo com calma, dia após dia, passo por passo, e tomando as rédeas, tomando a direção da sua própria vida, das suas escolhas e também das não escolhas. Eu vou tirar agora aqui então um direcionamento geral que converse com essas cartas, que converse com essas energias e que nos traga mais um pouco de clareza sobre o que a gente está falando aqui. Então vamos lá, tarô. Qual é o direcionamento geral para esse primeiro grupo? Vamos lá, um direcionamento. Nos mostre, por favor, qual o direcionamento aqui. Uma carta. Direcionamento. Ok, a justiça, muito conectado com tudo que a gente está falando aqui, muito mesmo. A justiça, ela vem falando sobre exatamente você ser justo consigo mesmo, que é o que eu acabei de falar aqui. Então, você sendo justa com seus desejos, você sendo justa com as suas escolhas, você sendo justa com o que te faz brilhar, com o que faz acender a sua chama interior, com o que faz você ter felicidade, alegria, vontade de viver, vontade de se colocar no mundo. Então, é necessário sim esse olhar mais justo, esse olhar mais racional que a gente falou aqui na Rainha. Esse olhar de ponderar, de muitas vezes não deixar ser totalmente dominado pelas emoções, totalmente levado pelo calor do momento, pelo calor das emoções, mas sim entendendo o que faz sentido naquele momento, o que não faz sentido. E aqui já fica, inclusive, uma dica, né? Uma dica amiga, assim, que a gente tem aqui esse 7 nos seus objetivos, e essa dica fala muito sobre, em algum momento, quando alguém te oferecer algo, te pedir algo, oferecer alguma oportunidade, assim como a gente falou ali antes, que pode ser que surjam oportunidades, e pode ser que sejam oportunidades maravilhosas, ou outras oportunidades como testes do universo. Então, quando surgir essas oportunidades, não responde logo de cara, se for possível, não haja no calor da emoção, não faz isso assim, sabe, emocionado, digamos assim. Pede um tempo para pensar, pede um tempo para analisar, pede um tempo para refletir, internalizar se aquilo é realmente o que você quer, se aquilo realmente faz sentido para você. Você pode até consultar um oráculo, o tarô, pode consultar alguma pessoa, mas como a gente falou aqui, não ficar buscando muito fora. Entender que as respostas já estão dentro. O que vem fora é só um apoio, uma confirmação. Não pode ser a base, não pode ser essa perna de apoio, algo que a gente quer se apoiar e corre a todo momento. Então, pede, se possível, esse tempo para refletir, esse tempo assim, e não responde mais no calor do momento, não fica abraçando oportunidades e às vezes até mesmo tarefas e até mesmo coisas que vão te cansar, que vão esgotar a tua energia por aceitar coisas no calor do momento. Então, tira esse tempo, reflete, vê se faz sentido e aí sim você dá uma resposta de sim ou não. E dentro disso, né, precisa fazer sentido para você. Precisa ser justo. Precisa ter esse equilíbrio aqui nessa balança, que é a balança do dar e do receber, é a sua balança da prosperidade, é a sua balança das relações. Então, não aceita nada que vá desequilibrar totalmente essa balança. Não aceite coisas que vão fazer você dar muito e receber quase nada. Claro que existe, né, formas diferentes de receber.
Às vezes a gente pensa só no físico, nas finanças, no dinheiro, mas muitas vezes a gente recebe também de outras formas, a gente recebe através de outras oportunidades, a gente recebe também a partir do sutil, do energético, mas é importante que você tenha algo a receber quando você está se doando, quando você doa sua energia, quando você doa o seu tempo de vida. Não saia, sabe, acolhendo tudo, abraçando tudo, pegando fardos que não são seus. Se priorize. Priorize os seus projetos, os seus sonhos, as suas vontades, os seus desejos, porque, como eu falei, nesse ciclo vão ter muitas coisas chegando até você, muitas energias, muitas oportunidades, muitas possibilidades, você se descobrindo, se vendo até mesmo de uma nova forma. Só que para isso você vai ter muitos desafios, com certeza aquela carta da lua que estava ali no fundo fala muito disso, de que vai surgir, sabe, alguns momentos assim que vão te levar a pensar se você tá no caminho certo, se é isso mesmo. Mas você vai saber que é isso mesmo ou que não é, de acordo com o que ressoa aí dentro, de acordo com o que faz o seu olho brilhar, o seu coração vibrar, a sua chama interior se acender. Então, acho que é isso para esse grupo aqui. Busque ser justo com você, com as suas escolhas, com as suas opiniões, com seus projetos, com tudo que faz sentido para você. Não tenha pressa, não corra demais, se abra para viver tudo isso que a vida está te oferecendo, se abra para acessar esse potencial que existe aí dentro e bastante cuidado com o campo mental, com o campo das ideias, que é assim muito criativo, é assim muito ativo, mas por vezes parece aqui que você acaba se perdendo dentro disso. Então, ter mais os pés no chão, aterrar, cultivar práticas que te ajudem com isso, pode ser escrever, às vezes ler um livro também ajuda, né, dar aquela silenciada na mente, meditar, praticar algum esporte, tudo isso pode te ajudar muito. Então é isso, cuide do seu campo mental, acenda a sua chama interior, mantenha ela acesa e é isso, siga rumo aos seus sonhos, aos seus objetivos, que tem tudo para dar muito bom. É isso. Vamos agora então para o segundo grupo, quem escolheu, quem sentiu, quem se conectou com o tarô Diário de uma Bruxa. Então eu vou pedir que você se conecte por um momento ao aqui e ao agora, respire fundo, intencione que o tarô, os seus guias, os seus mentores te tragam clareza, direcionamentos sobre esse novo ciclo, sobre esse novo momento que está se abrindo. Vamos lá então. Qual é a energia, tarô, para esse segundo grupo aqui? Então vamos lá. Energia com o tarô Diário de uma Bruxa. Qual é a energia para esse novo ciclo, tarô? Nos mostre uma carta. Ok, Rei de Ouros, maravilhoso. Eu vou tirar todas elas e a gente conversa uma a uma. Vamos lá então, agora quais são os objetivos desse grupo, tarô? Objetivos, quais são os objetivos? Uma carta, por favor, nos mostre quais são os objetivos. Objetivos, uma carta. Eremita, ok. Os desafios agora, tarô. Quais são os desafios? Desafios, nos mostre, por favor, uma carta. Desafios, caiu uma carta, vou aceitar o pendurado. E agora as suas forças para lidar com esses desafios e alcançar os seus objetivos. Vamos lá então. Quais são as forças aqui para esse grupo, tarô? Vamos lá. Me mostre, por favor, forças. Quais são as forças, tarô? 8 de espadas, ok, perfeito.
e no fundo, Rei de Copas. A gente tem 2 vezes aqui o Rei, então, Rei de Ouros e Rei de Copas, e 2 arcanos maiores. Vamos lá, então. Começando aqui com a energia geral para esse novo ciclo com o Rei de Ouros. Então essa carta é linda, ela é maravilhosa, assim, vindo como essa primeira energia, apesar de que a gente tem aqui sim alguns desafios, porque nem tudo na vida são flores, e os desafios, eles são um impulso para o nosso crescimento, mas esse Rei de Ouros me vem muito essa energia de que é um novo ciclo, é um novo momento de consolidação, de firmamento, de você, mais do que nunca, se aterrando, firmando os seus pés, firmando as suas raízes, firmando os seus valores, firmando o que você acredita, se firmando no seu trabalho, pode ser, ou até mesmo em um relacionamento para algumas pessoas aqui, mas vem muito essa energia da abundância, da prosperidade, da fertilidade, de você alcançando muitas coisas que você sonhou por muito tempo, ou de você até mesmo consolidando esse terreno fértil, preparando esse terreno fértil para que isso seja alcançado também. Então esse rei me vem muito essa questão de que os movimentos são muito férteis, de que você está caminhando rumo a alcançar os seus objetivos, a alcançar os seus sonhos, a se tornar cada vez mais essa versão que você tanto deseja. E que para isso é importante sim muita maturidade, muita seriedade e saber muito bem o que você está construindo, a história que você está escrevendo. Já passou, digamos assim, do momento onde você se sentia mais perdido. Pode ser que você se sinta perdido em alguns níveis, mas agora é mais do que nunca o momento de você ter mais essa clareza, de você focar nos seus objetivos, focar no seu desenvolvimento, focar no seu crescimento, no seu trabalho, nos seus projetos, no que você quer, no que vai te desenvolver de dentro para fora e de fora para dentro. Então, colocar os seus pés no chão, se colocar nesse lugar de tipo, tá, agora é a hora onde eu não vou mais ficar dispersando a minha energia, eu não vou mais ficar procurando soluções em todo lado, tentando fazer tudo que é coisa. Não, é um momento onde você começa a filtrar, onde você começa a selecionar. E para isso é necessário muita maturidade num sentido emocional, muita maturidade num sentido de cuidar das suas finanças, cuidar dos seus bens, cuidar das suas conquistas, cuidar do seu corpo, e também do seu plano mais sutil, do seu plano das emoções, com quem você se conecta, com quem você troca, com quem você se inspira, inclusive, com quem você absorve os conhecimentos. E também aqui, né, cuidar do seu corpo físico, cuidar da sua energia, para fazer academia, yoga, meditação, ter esse cuidado, porque muitas vezes a gente negligencia esse cuidado com o físico e foca muito, né, no espiritual, ou considera muito físico, né, nessa questão só do trabalho, da prosperidade, das finanças, mas o físico também é cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa morada, e da nossa morada eu digo o nosso corpo e também da nossa casa. E isso me vem até mesmo uma questão de que às vezes a gente quer conquistar certas coisas, a gente quer alcançar certas coisas, e parece, né, aqui que você está nesse processo de desenvolvimento, de aterramento, de fortalecer o que você já vem conquistando, de fortalecer e desenvolver esse solo firme, esse solo fértil, mas muitas vezes a gente não está preparado para algumas coisas ainda. Então é importante que você cuide do que você já tem, que você cuide do que você já conquistou, que você cuide de tudo o que já está ao seu redor, de tudo o que você já se desenvolveu, porque só assim outras coisas vão poder chegar. Então, vem um exemplo assim na minha cabeça, que é a questão de redes sociais, por exemplo, que às vezes, né, as pessoas querem tanto crescer, viralizar e não sei o quê, mas digamos que isso aconteça. O que pode rolar se a pessoa viraliza e o perfil dela, a casa dela, né, essa vitrine, não está preparada para receber tudo isso? Então, às vezes, a pessoa nem tem ali posts que selecionam as pessoas, que criam esse funil, que filtram. E aí, imagina se chegar um monte de gente aleatória, vai ser um caos. Não vai ser bom, não vai ser legal.
Então é isso, sabe? Cuidar do que você já tem, nutrir o que você já tem e, claro, querer mais, sonhar com mais, mas valorizando tudo que você já tem, tudo que você já é hoje. Então, cuidar do seu corpo, da sua saúde, da sua casa, do seu negócio, do seu trabalho, do seu relacionamento, das suas amizades e sempre buscando se desenvolver, mas fortalecendo cada vez mais, fincando as raízes, aprofundando as raízes do que já existe aqui hoje. Então me vem muito essa energia com esse rei aqui. Nos seus objetivos, a gente tem aqui o eremita. E essa carta me passa duas energias principais à primeira vista. Então a primeira delas é que nesse ciclo, nesses 12 meses, um dos seus objetivos é conseguir buscar dentro de si o que você precisa. Então, o eremita, ele tem esse simbolismo da sabedoria, de estar aqui meditando frente a uma fogueira, em meio a uma floresta, ou seja, silenciando, fechando os olhos para enxergar com clareza, fechando os olhos para olhar para dentro e não ficar olhando só para fora, não ficar olhando só para o outro. É muito interessante que a gente tem aqui o eremita, depois a gente tem nos desafios o pendurado e a gente tem nas forças o 8 de espadas. E se a gente vê, os três estão de olhos fechados. Os três estão olhando para dentro. Um tá escolhendo olhar para dentro, o outro provavelmente tá assim, né, de olho fechado, porque tá em um processo ali também de um pouco de sofrimento, alguns desafios, mas também olhando para dentro para se recompor. E aqui a gente tem, né, um olhar para dentro meio forçado, com uma venda nos olhos. Mas tem esse simbolismo do fechar os seus olhos, silenciar a sua mente, olhar para você, para dentro de você, para o seu centro, e não ficar olhando para o redor, para o coleguinha, para a pessoa ao lado, mas olhar para o seu desenvolvimento, como que a gente falou aqui. O quanto você já está se desenvolvendo, o quanto você ainda vai se desenvolver. E a sua régua não pode ser de acordo com a pessoa que está ao seu lado, com o seu concorrente ou algo assim. Não, tem que ser só com você mesmo. E para isso é necessário esse olhar para dentro, esse silenciar, o buscar dentro de si, buscar se autoconhecer, buscar entender, sabe? O que está passando aí dentro, o que você já viveu, o que você já conquistou, tudo que já teve acontecendo, e não ficar buscando fora. Então me vem muito isso de que existe uma sabedoria muito grande aí dentro. E essa leitura está se conectando até um pouco com a primeira opção. Então se você sentiu uma certa conexão com aquela outra opção, é válido de assistir também, porque está se conectando bastante nesses pontos. E é muito importante então isso, sabe? De você acessar essa sabedoria interna que você já tem, que é a sua bagagem, os seus conhecimentos, a sua visão de mundo. Aqui a gente tem uma corujinha, o símbolo da sabedoria, o símbolo do saber, o símbolo de quem sabe o que está trilhando, de quem sabe onde buscar as forças quando precisa, de quem sabe que quando acontecem esses momentos aqui, como no pendurado, que a gente vai ver que tem alguns desafios quanto a isso, não é para se desesperar, mas sim para entender que o desafio, que esse momento bem pendurado aqui, né, que nos coloca de pernas para o ar, nos vira de ponta cabeça, é uma oportunidade para a gente ver por outro ângulo, é uma oportunidade para a gente se desenvolver a partir disso. E a gente só consegue desenvolver essa visão através da sabedoria, através desse olhar cauteloso, desse olhar cuidadoso para os nossos processos e esse olhar amoroso, empático que a gente tem com nós mesmos, com as nossas vivências, com tudo o que a gente já trilhou e com o que a gente ainda vai trilhar, não olhando para fora, não pensando nos outros, não pensando o que os outros vão pensar ou que os outros já alcançaram, ou sei lá, a idade que a gente tem e tal coisa. Não, sabe? Se olhando com amor, com acolhimento, entendendo que o seu processo é o seu processo e o tempo dele é o tempo certo. Então me vem muito isso e também me vem essa questão de tirar alguns momentos para silenciar. Isso pode envolver meditação, pode envolver yoga, pode envolver qualquer prática que te faz estar em contato contigo mesmo, te faz estar em contato com o seu interior, te faz conseguir
sabe, dar uma desligada um pouco desse mundo, dessa correria, de tudo isso e focar em ti, no seu processo, nas suas vivências, nas suas emoções e se conectar cada vez mais à sua visão de mundo, à sua verdade e à sua sabedoria. E aqui me vem, inclusive, algumas questões de tomar cuidado, às vezes, com excesso de informação, com excesso de coisas que assiste, que absorve, o excesso de pessoas que talvez acompanha, e começar cada vez mais a focar mais em você. Como eu falei, essa leitura me lembra até mesmo a leitura anterior, que também tinha essas energias, de que também, às vezes, né, não ficar focando tanto ler muito, fazer muitos cursos, sabe? Eu entendo, é importante a gente captar as outras visões, a gente integrar esses conhecimentos, mas é importante que a gente desenvolva a nossa visão a partir disso. E aí é uma busca interna, é uma busca de autoconhecimento, é uma busca que vem de dentro. E claro, né, pode ser que surjam alguns desafios no sentido de você se sentir um pouco paralisado, de você sentir que as coisas não estão andando, de alguns momentos também que a vida te coloca paralisado, te coloca de pernas pro ar. Mas, como eu falei antes, você entender que esses desafios são para o seu crescimento. Que quando a vida nos coloca assim, o que a gente faz? Normalmente a gente vê, né, a vida acontecendo de pé, dessa forma. Mas quando a vida nos coloca de cabeça para baixo, a gente tem uma oportunidade de ver por um novo ângulo, de mudar a visão, de quebrar as crenças, quebrar o padrão. Então não se assustar quando as coisas acontecerem, quando as coisas te revirarem, mas sim acolher tudo isso, acolher esse momento e entender o que a vida está querendo te mostrar, o que tu pode tirar de bom disso, o que isso tem para te ajudar no teu crescimento. Então é muito importante isso. E também, né, essa questão de que talvez as coisas pareçam meio lentas, pareçam meio arrastadas em alguns momentos durante o ano, durante esse ciclo, mas me vem muito essa percepção de que é por conta disso estar construído sobre uma base sólida, uma base firme. Então, por exemplo, as maiores árvores, as árvores mais deslumbrantes, gigantes, o que acontece? Elas não crescem do dia para a noite. Elas não passam por processos onde elas pulam etapas, não. Elas são uma sementinha, depois elas germinam, viram uma plantinha e vão crescendo no seu tempo, no seu momento. Só que quanto mais passa o tempo, mais forte elas se tornam, mais fundas as suas raízes, mais poderosas. E aqui é a mesma coisa. Não tenha essa pressa, sabe? Não pense que às vezes porque a coisa tá um pouco lenta, porque o processo tá, sabe, mais devagar, que isso é uma coisa ruim. Às vezes é ótimo, às vezes está sendo o tempo de maturação das coisas, para que realmente tudo isso seja fundado sob uma base forte, uma base sólida, e não aconteça como a carta da torre, que não saiu aqui, mas me veio ela, de que às vezes quando a gente constrói algo em cima de... Aqui, por exemplo, né, a gente tem esse rei de copas mostrando isso, ó. Ele tá no meio da água, mas ele tá na areia. Imagina quando a gente constrói algo em um solo que não é firme, como nessa areia, ou no meio de uma água, algo do tipo. As coisas têm muito mais chance de ruírem, de caírem sobre a nossa cabeça. Então a ideia é construírem uma base firme, construírem uma base forte, uma base sólida, para que isso seja duradouro, perdure e seja verdadeiro. Seja alinhado com a sua essência, com a sua verdade, com o que você deseja de fato colocar nesse mundo. Então, não ter pressa, mas também não parar com o tempo, não estagnar, não deixar que esses desafios te paralisem, mas entender que é possível sim se colocar no mundo, é possível sim alcançar os seus desejos e aproveitar desse tempo, aproveitar desse momento para ir construindo isso cada vez com mais firmeza, cada vez mais sabendo o que ressoa dentro de você e cada vez mais desenvolvendo essa firmeza mesmo, essa solidez. E aqui a gente tem como forças essa questão desse 8 de espadas. Então me vem muito essa questão de que esse é um ciclo, é um período, um ano, para você desamarrar essas travas que te prendem,
para você se libertar de tudo isso, para você entender que você pode fechar os seus olhos porque você deseja fechar, porque você está querendo olhar para dentro e não deixar que os outros fechem os seus olhos. Tirar essa venda que é uma venda dos condicionamentos, uma venda da sociedade, uma venda que seja lá sua família, companheiro, amigos, ambiente que você vive, te colocaram essa venda. Mas você tirar ela e decidir que você quer ver com seus próprios olhos. E isso significa, se você decidir fechar eles, você vai fechar, vai olhar para dentro, vai internalizar tudo isso, e se você decidir abrir, você vai abrir também. Então é você rasgando com esses véus da sociedade, você se libertando, você não deixando mais que os outros te digam o que você tem que fazer. E você também tomando bastante cuidado com o seu campo mental, com o seu campo das ideias, não se prendendo mais em ciclos viciosos, ciclos repetitivos, em pensamentos que vêm e vão e não levam a lugar nenhum. Então tem aqui sim essa energia da libertação, de você olhando para isso com cuidado, com amor, com empatia e dissolvendo essas amarras, quebrando crenças e construindo novas crenças mais saudáveis em cima dessas. Então é muito importante sim, aqui a gente vê que tem um passarinho te chamando e que você está pronto para se libertar, você está pronto para voar. A gente tem aqui o passarinho e aqui a gente tem a coruja também, né? Então, ambos com esse simbolismo do voar, do se libertar, do olhar de alto, olhar de uma perspectiva mais ampla, que às vezes pode ser uma perspectiva invertida, mas é uma perspectiva diferente. Então, você quebrando essas amarras e transcendendo elas, transcendendo para ir além do que você conhece hoje, além do que você está hoje, do que você vive hoje. E ver as coisas por novos ângulos, com uma nova visão, seja às vezes invertida, mais ampla, de cima, mais de baixo, mas sim, você tendo essa sabedoria de conseguir entender mais cada momento que você tem vivido e a importância que isso tem nos seus processos e no seu desenvolvimento. Agora eu vou tirar aqui então um direcionamento geral com o tarô Diário de uma Bruxa, para a gente entender aqui um pouquinho mais sobre essa mensagem. Qual é, tarô, o direcionamento geral para esse grupo? Nos mostre um direcionamento. Vamos lá. Direcionamento, tarô. Um direcionamento. O louco! Nossa, que lindo! Mais um arcano maior aqui, meu Deus. A gente tem o eremita, o pendurado e o louco. Me vem muito o louco aqui como direcionamento, essa libertação que a gente falou aqui. Então, no momento que você se liberta, no momento que você aceita voar com esses pássaros que já estão ali te chamando, você se abre para viver infinitas possibilidades, você se abre para ser quem você é. Olha a diferença da energia dessas cartas. É muito forte isso, de você se libertando, você cada vez mais se encorajando das suas ideias, dos seus desejos. Aqui me vem, inclusive, uma questão de que talvez você esteja até um pouco preso em alguma questão da sua vida, mas tem algumas ideias aí dentro que já te mostram as saídas, só que você não tá vendo com tanta clareza hoje. Então, no momento que você fizer esse silenciamento, no momento que você olhar para dentro, no momento que você perceber que as suas ideias são sim incríveis, que esses projetos que estão rolando aí dentro são sim incríveis e que eles têm a capacidade de te libertar, você vai para essa nova fase aqui. Então, não sei, isso pode ser que seja em alguma questão de trabalho, às vezes pode estar em um trabalho que não se identifica tanto, mas já tem ideias do que pode fazer, já tem ideias do que, sabe, de algo novo que tu pode colocar no mundo, uma transição de carreira, eu não sei, algo assim, mas que no momento que você conseguir se libertar, entender que as suas ideias são válidas e são valiosas, tudo é possível mesmo. E aqui a gente tem no fundo
o 6 de paus, então a carta do sucesso, a carta do reconhecimento, da abundância, do desenvolvimento. E esse reconhecimento até de você com você mesmo, não só o reconhecimento externo, não só o reconhecimento do universo, de receber do universo, de prosperar, de crescer, mas você se reconhecendo como valioso, como criativo, como alguém que tem muitos potenciais e que pode alcançar tudo o que deseja. Então existe aqui sim para esse grupo uma libertação que está para acontecer nesse ciclo, pode ser em questão de trabalho, relacionamento, em alguma questão às vezes mental também, mas assim que você conseguir se libertar, coisas mágicas vão acontecer. Confie em você. Confie nas suas habilidades, confie nas suas ideias principalmente. Entenda que você é assim um ser criativo, de muitas ideias, de muitos potenciais e que tudo isso pode dar muito certo sim. Claro que é uma caminhada muitas vezes lenta, muitas vezes que exige, né, essa paciência. Aqui a gente ficou, né, com o 8 de ouros também no fundo, que fala muito dessa construção do alimentar do dia após dia, mas é algo que tem tudo para dar bom, tem tudo para dar certo. Então se permita viver o que você tanto deseja, se permita viver a vida dos seus sonhos, se permita colocar esses projetos no mundo, confie em você e com certeza vai dar muito bom. É isso então aqui para a opção 2. Eu agradeço a cada um que esteve aqui hoje assistindo a essa leitura, absorvendo essas mensagens, e eu intenciono que esse novo ciclo, que esse período dos próximos 12 meses seja de muita abundância, de muito empoderamento, e que possamos sempre, cada vez mais, colocarmos a nossa visão no mundo, a nossa verdade no mundo, e confiar no nosso potencial, confiar nas nossas habilidades, e seguir sem medo, se jogar por esse mundão, e experimentar todas as possibilidades que tem aí para nós. É isso então, gratidão, gratidão e gratidão.